central, e eu acho uma oportunidade muito gratificante poder falar diretamente com o povo brasileiro, com essa audiência enorme do Vilela, e poder desmascarar as narrativas enganosas e as mentiras sobre a guerra aqui no Oriente Médio. Rafael, eu acabei de assistir um filme, né? Um filme que ele não é aberto para qualquer pessoa assistir. É um filme com cenas muito fortes, com cenas de câmeras dos próprios terroristas, de celulares deles, algumas das vítimas, do exército e tudo mais. E a gente viu lá eles decapitando mulheres, homens, não só israelenses, mas tailandeses, árabes e tudo mais, matando crianças, queimando casas. O que você sente quando as pessoas dizem que é mentira o que aconteceu, ou que foi o próprio exército de Israel que provocou? Qual tipo de narrativa você escuta aqui e como você responde a essas pessoas? Olha, o meu avô foi sobrevivente de Auschwitz. Ele não está mais vivo, mas eu tive a oportunidade de conversar muito com ele sobre aquela época, 80 anos atrás. Ele me contava que quando ele chegou em Auschwitz, ele tinha 9 anos, ele foi separado da mãe, da irmã, ficou com o pai e com o irmão, e ele perguntou para o guarda da SS onde está a mãe dele. O guarda olhou para o campo de concentração, apontou para a chaminé e disse: a sua mãe está saindo ali pelaquela fumaça. Uma das grandes diferenças entre o que aconteceu no Holocausto e o que aconteceu no 7 de outubro é que o Holocausto ele é preto e branco. Nós não tínhamos filmadoras nas câmaras de gás para filmar os últimos momentos das vidas dos judeus que foram sacrificados. Os guardas nazistas não utilizavam câmeras em seus capacetes para mostrar ao vivo tudo o que estava acontecendo. O 7 de outubro foi colorido, foi tudo filmado. E foi filmado propositalmente pelos terroristas para se vangloriar do massacre que estavam cometendo no 7 de outubro. Tem eles comemorando, rindo, mandando mensagem, ligando para a mãe, para o pai: matei 10, acabei de matar uma mulher aqui, e chamando de cachorros. Olha, Vilela, eu já mostrei esse vídeo. É impressionante o vídeo. Esse vídeo eu já mostrei para talvez centenas de pessoas. Nós podemos falar até amanhã sobre as diversas atrocidades que foram filmadas, que podem ser vistas nesses 45 minutos de vídeo. Desde crianças sendo assassinadas a sangue frio em suas camas, até pessoas sendo decapitadas, mulheres estupradas. Mas eu aconselho a todos que viram o vídeo, ou os que vão ver, a perceber 2 pontos importantes, que não sempre são os pontos que ficam mais claros. O primeiro é o êxtase dos terroristas cometendo essas atrocidades. É o êxtase. Imagina o seu time de futebol do coração ganhando a Libertadores. Mais do que isso, era a comemoração dos terroristas assassinando bebês em suas camas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é perceber que o objetivo dos terroristas não era atingir militares. Eram atingir casas de civis que estavam nas suas camas antes de acordarem de manhã, às 6:30 da manhã. Pessoas que estavam participando em uma festa no feriado judaico no sul de Israel, e massacrar essas pessoas. Pessoas que estavam dentro de bunkers, eu acho que em português também se fala, são aqueles quartos antibomba que tem nas estradas. Sim, abrigos, né? Porque eles lançaram milhares de foguetes naquele dia, as pessoas foram para os abrigos, principalmente os que estavam na festa, e eles lançam
granadas dentro de um quarto que deve ter 6 metros quadrados e tinham 20, 30 pessoas lançando granadas dentro do quarto antibomba e comemorando. Então esses 2 pontos é a comemoração, o êxtase e o objetivo de massacrar pessoas civis. Isso eu acho que as pessoas nem sempre percebem esses 2 pontos, mas nós não podemos ver esses vídeos, ver esse vídeo, essas imagens e perceber somente as crueldades feitas pelos terroristas, mas também ver o êxtase deles e ver o objetivo de atacar civis. Das primeiras vezes que eu vi, as primeiras vezes que eu vi as imagens deles, eles filmando mesmo, eu não entendi. Eles estão criando provas contra eles mesmo? Eles estão mostrando o que estão fazendo, estão comemorando? Então qual que é o objetivo disso? Porque não tem como dizer, não fizemos isso, não era a intenção, eles mesmos estavam filmando. Os terroristas do Hamas, eles têm uma contradição. Por um lado, eles querem mostrar que são valentes. Eles falam heróis. Têm a capacidade de atacar os israelenses, que têm a capacidade de massacrar civis israelenses. Mas, por outro lado, eles querem fazer o teatro deles, que eles são humanos, que eles são civilizados. E nós temos sempre que saber que quando os terroristas estão tentando mostrar para todos que eles são civilizados, que eles respeitam os direitos humanos, isso é um teatro. Nós vimos essa semana, quando foram libertadas nossas reféns, que de repente os terroristas aparecem com uniformes militares. Inclusive os uniformes deles estavam limpos, como se tivessem tirado dos sacos um dia antes. Em contraposto, os uniformes dos soldados israelenses estão sujos da lama da faixa de Gaza, porque nossos combatentes lutam com os seus uniformes, nossos soldados. Os terroristas do Hamas, eles estão combatendo com calças da Nike, calças da Adidas, de chinelo, com a arma deles, e quando eles são eliminados, eles entram na estatística do Hamas como civis que foram mortos pelo exército israelense. Então nós precisamos entender, os terroristas do Hamas são cruéis, são covardes, são mentirosos, e nós não podemos cair no teatro que eles fazem para tentar mostrar ao público que são humanos, que são civilizados. E essa narrativa que acontece no Brasil e acredito que em muitos lugares no mundo de falta de proporção, né? Uhum. Que Israel tem um poder de fogo muito maior e tudo mais. O que vocês têm a dizer sobre isso? É uma ótima pergunta. Muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas, pensam que a questão da proporcionalidade ela tem um valor quantitativo. Ou seja, se o exército israelense entrasse na faixa de Gaza e eliminasse até 1.500 terroristas, prendesse cerca de 300 terroristas e deixasse até 5, 6 mil terroristas feridos, isso seria proporcional, porque os números seriam simétricos com o massacre que foi cometido no 7 de outubro. Mas a proporcionalidade não tem nenhuma relação quantitativa. A proporcionalidade, de acordo com o direito internacional, ela diz o seguinte: todo ataque tem que ser examinado pelo comandante militar antes dele ser concretizado. O comandante militar precisa colocar numa balança, por um lado, colocar a vantagem militar do ataque. Qual é o objetivo desse ataque? Exato. E, por outro lado, colocar os danos colaterais, ou seja, danos que podem ser ocasionados a civis que não são os objetivos, mas podem ser causados danos a civis. Coloca do outro lado da balança. Somente quando o dano colateral a civis for exageradamente maior do que a vantagem militar Do objetivo, o ataque
não será legal, de acordo com o direito internacional. Então, as pessoas não podem falar sobre proporcionalidade sem saber o que é a proporcionalidade de acordo com as normas internacionais e sem saber qual é a vantagem militar de um ataque. Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar dois exemplos. Eu acho que o pessoal queria o quê? Quantas crianças foram decapitadas? Quantas mulheres foram estupradas? E o exército israelense fizesse a mesma coisa? Você pode estuprar tantas mulheres, você pode matar tantos velhos, você pode matar tantos civis. Mas, infelizmente, as pessoas pensam dessa forma. Eu vou te dar dois exemplos, eu acho que vai ficar muito claro para todos. Vamos imaginar que o objetivo de um determinado ataque é o cozinheiro do Hamas, sim, o chefe da cozinha do Hamas. O objetivo é legítimo porque é um membro do Hamas. A vantagem militar não é muito grande, mas vamos supor que ele cozinha dentro de uma creche que tem 50 crianças. Se o exército atingir esse terrorista, tem muita chance de 50 crianças morrerem por causa desse ataque. Provavelmente, o dano colateral a civis, nessa ocasião, será exageradamente maior do que a vantagem militar desse ataque. Porque a vantagem militar não é muito grande e o dano colateral será muito grande, 50 crianças. Agora, vamos imaginar que a vantagem militar de um ataque é o Mohamed Sinwar, o irmão de Yahya Sinwar, que nesse momento é o comandante do Hamas na faixa de Gaza. A vantagem militar é enorme. E vamos supor que ele se esconde junto com 10 civis. Logicamente, os civis em nenhum momento vão ser o objetivo desse ataque. O objetivo é somente o Mohamed Sinwar. E nós sabemos que eles utilizam os civis como escudos humanos. Nós vamos fazer tudo o que podemos para tirar os civis das zonas que serão atacadas, mas sem prejudicar a oportunidade de atingir Mohamed Sinwar. Nessa situação, a vantagem militar seria enorme, o dano colateral existe, mas em relação à vantagem militar, ele não é exagerado. Então, nós não podemos falar sobre proporcionalidade se nós não entendemos qual é o objetivo do exército israelense em cada ataque. Eu posso deixar claro que todos os ataques israelenses são feitos de acordo com todas as normas do direito internacional. Nós atacamos somente terroristas, locais utilizados por terroristas, armamentos de terroristas, mísseis que são lançados em direção ao território israelense. Todos os alvos são alvos militares. Infelizmente, na faixa de Gaza, tem uma destruição enorme. Infelizmente, na faixa de Gaza, muitos civis pagaram e estão pagando o preço dessa guerra. Mas o grande responsável por isso é quem utiliza esses civis como escudos humanos, que são os terroristas do Hamas, que utilizam as casas dos civis para esconder seus armamentos, que utilizam hospitais e escolas como centro de comando. E o exército israelense atua exatamente como deve atuar. Faz tudo possível para tirar os civis das zonas de combate, mas atua com mão forte para que os terroristas do Hamas não continuem sendo uma ameaça ao território israelense, para que não voltem a cometer o outro 7 de outubro. Depois de 7 de outubro, qual se tornou o objetivo de Israel? É acabar com o Hamas? Isso é possível? E em que pé está esse objetivo? O exército israelense tem dois objetivos nessa guerra. O primeiro é trazer de volta para suas casas todos os reféns. Foram quantos? Que foram sequestrados. Foram 251 reféns sequestrados. Ainda tem 90 reféns nas mãos do Hamas. Inclusive, um bebê que foi sequestrado com 9 meses de idade. E um idoso com 86 anos, que foi sobrevivente do Holocausto há 80 anos atrás e está passando o segundo Holocausto nos túneis subterrâneos na faixa de Gaza. Então é trazer de volta os reféns, os que estão vivos para suas famílias e os que foram assassinados pelo Hamas para serem enterrados com respeito no território israelense. E o segundo objetivo é acabar com a capacidade militar e terrorista do Hamas na faixa de Gaza e que o Hamas não continue governando a faixa de Gaza,
para que não continue sendo uma ameaça ao território israelense. Veja, Vilela, o Hamas continua dizendo, mesmo nesses últimos dias, que o 7 de outubro não é o objetivo do Hamas. O 7 de outubro foi o primeiro passo do objetivo do Hamas. Que é? Qual é o objetivo? O objetivo do Hamas é eliminar Israel do mapa. Não é criar um Estado palestino. Não é resistência. De 2 estados, então. Não tem nenhum apelo por 2 estados, o Hamas. O Hamas quer eliminar Israel do mapa. E por isso, segundo o Hamas, 7 de outubro não alcançou o objetivo. Mas 7 de outubro foi o primeiro passo, segundo o Hamas, para alcançar o objetivo de eliminar Israel do mapa. E nenhum país soberano aceitaria uma situação como essa, na qual terroristas lançam 13 mil foguetes em um ano em direção ao seu território, visando casas de civis, hospitais aqui no território, que invadem o seu território, mais de 3 mil terroristas, entram em 20 comunidades, assassinam 1.200 pessoas, deixam 5.500 feridos e sequestram 251. Olha, para ter noção da dimensão do que foi o 7 de outubro, eu vou tentar explicar de uma forma que os brasileiros vão entender. A população de Israel tem mais ou menos entre 9 a 10 milhões de habitantes. O Brasil tem pouco mais de 200 milhões de habitantes. Se um ataque como esse, nessas proporções, acontecesse no Brasil, ele atingiria 160 mil pessoas. Tenta imaginar o Maracanã lotado. Arquibancada lotada. 80% dos que estão no Maracanã são fuzilados, mas não morrem, ficam feridos, 80%. 16% são assassinados e 4% são sequestrados. Agora multiplica isso por 2. Isso foi o que aconteceu em Israel no 7 de outubro. É muito difícil encontrar uma casa aqui em Israel que não tem um familiar, um amigo, um conhecido que não foi sequestrado, assassinado ou que ficou ferido no 7 de outubro. Nenhum país soberano aceitaria uma situação como essa, na qual um grupo terrorista que quer te exterminar, quer acabar com você, que tudo que faz é fabricar suas capacidades, desenvolver suas capacidades para alcançar esse objetivo. O Hamas, nos últimos 17 anos que controla a faixa de Gaza, o Hamas utilizou 1 bilhão e 300 milhões de dólares para construir sua máquina terrorista, seus túneis subterrâneos. O Hamas poderia utilizar seus recursos para construir hospitais, escolas, mesquitas. Então o Hamas é um mal não somente para Israel. O Hamas é um mal para os palestinos. Para os palestinos. E você me perguntou como podemos acabar com o Hamas. O Hamas é uma ideia. Infelizmente, é uma ideia de destruição, de ódio, de extermínio. Operações militares não têm capacidade de acabar com uma ideia. Conseguimos acabar com uma ideia somente com uma ideia melhor. Nós rezamos e desejamos que na faixa de Gaza tenha uma ideia de coexistência, de harmonia, de paz. Mas talvez a longo prazo nós vamos conseguir que tenha na faixa de Gaza uma ideia de harmonia, de paz, para poder fazer a paz aqui na região. Mas o que sim nós vamos conseguir nessa guerra, mesmo que a ideia de destruição continue a prevalecer na faixa de Gaza, nós não vamos permitir que essa ideia seja traduzida em mísseis, em túneis subterrâneos, em 7 de outubro.
o exército de Israel, o Estado de Israel, entregou a faixa de Gaza para os palestinos em 2005. Nós tiramos da faixa de Gaza todos os assentamentos israelenses que tinham na faixa de Gaza. Muitas pessoas pensam que o Hamas tem como objetivo resistir à ocupação israelense na faixa de Gaza. Sabe quantos israelenses moravam na faixa de Gaza no 6 de outubro? 2. Uma pessoa com deficiência mental e um árabe. Os dois que foram sequestrados pelos terroristas. Eram os únicos israelenses que estavam na faixa de Gaza. Não tinha um israelense morando na faixa de Gaza. E depois que nós entregamos a faixa de Gaza para os palestinos, o que nós recebemos? Túneis subterrâneos, 40 mil foguetes desde 2005 e 7 de outubro. Nós não podemos mais aceitar uma ameaça como essa. Nenhum país soberano aceitaria isso. Eu digo que o Hamas é um mal para o povo palestino. Eu vou te dar alguns exemplos que provam como o povo palestino está sofrendo nas mãos do Hamas. Antes do 7 de outubro, até o 6 de outubro de 2023, trabalhavam em Israel 18.500 palestinos todos os dias. Entravam em Israel para trabalhar em Israel. Eles recebiam em Israel um salário 6 vezes maior do que poderiam receber na faixa de Gaza. E 7.500 palestinos entravam todos os anos para receber tratamentos médicos nos hospitais israelenses. A grande maioria eram crianças com câncer que não tinham oportunidade de receber esse tipo de tratamento nos hospitais na faixa de Gaza. E o Hamas sabia que depois de um ataque tão cruel como foi o ataque do 7 de outubro, um palestino não entraria mais de Gaza para trabalhar ou para receber tratamento médico em Israel. E mesmo assim, o Hamas cometeu o 7 de outubro, porque para o Hamas, o ódio a Israel é muito maior do que o amor a seu próprio povo. E é por isso que o Hamas se esconde atrás de civis, utiliza as casas de civis para esconder seus armamentos, utiliza hospitais, cemitérios para lançar seus foguetes. E é por isso que o Hamas rouba a ajuda humanitária que entra na faixa de Gaza para os civis e vende por um preço muito mais alto do que era antes da guerra. O Hamas odeia muito mais Israel do que ama seu próprio povo. E quando você ouve palavras como Israel está cometendo genocídio, que existe um apartheid, o que vocês podem dizer sobre isso? E o número de vítimas que o Hamas diz que aconteceu, vocês têm números de mortos na faixa de Gaza? Como que é? Segundo o Hamas, 46 mil pessoas morreram na faixa de Gaza devido a ataques israelenses. O Hamas, todos os dias, publica uma nota bem detalhada com todas as pessoas que morreram devido a ataques israelenses. Tem lá mulheres, crianças, idosos, jornalistas, médicos. O que não tem nessa lista? O quê? 2 grupos de pessoas. Não tem nessa lista terroristas. Pelo Hamas, não existe terroristas na faixa de Gaza. Todos que morrem na faixa de Gaza são civis. E o que mais não tem nessa lista? Morte natural. Não existe morte natural na faixa de Gaza. Depois do 7 de outubro, as pessoas pararam de morrer de morte natural e morrem somente devido a ataques israelenses. Nós sabemos que 20 mil terroristas foram eliminados e que 6 mil pessoas na faixa de Gaza morrem todos os anos por mortes naturais. Pessoas idosas, pessoas doentes. Então, se nós subtrairmos dos 46 mil
os 20 mil terroristas e os 6 mil pessoas que morreriam por morte natural, tendo a guerra ou não tendo a guerra, a proporção seria 20 mil terroristas eliminados e 20 mil civis mortos, infelizmente, por causa da guerra. A proporção seria 1 para 1. Você sabe qual é a proporção de morte de civis em guerra urbana? Guerra parecida com essa guerra na faixa de Gaza? Qual? Segundo os números do Conselho de Segurança da ONU e da União Europeia. É 1 para 9. A cada 1 militar, teriam que morrer, de acordo com essa estatística da ONU, 9 civis. Mas os números de Gaza, os números que traz o Hamas, se realmente são 46 mil civis, a proporção é de 1 para 1. E por que a proporção é de 1 para 1? Porque o exército israelense faz tudo o que pode para minimizar danos a civis. Nós já fizemos mais de 150 mil ligações, não mensagens de voz. 150 mil ligações em árabe, implorando aos civis para evacuar as zonas de combate antes dos ataques. Nós já lançamos mais de 1 milhão de panfletos mostrando em mapas para onde os civis têm que evacuar para estarem seguros. Nós abortamos diversos ataques porque civis apareceram de uma forma inesperada no lugar que seria atacado. Enfim, nós fazemos tudo o que podemos para minimizar danos a civis. Nós utilizamos armamentos cirúrgicos. Muitas vezes nós conseguimos atingir um andar sem deixar o prédio destruído. Por que nós não destruímos o prédio? Porque nós sabemos que tem civis no prédio. Nós fazemos tudo o que podemos para que os danos a civis sejam os menores possíveis, mas para nós, os danos a civis é uma tragédia enorme. Em hebraico tem uma expressão que diz que dam libi yotze aleim. Quando eu vejo um civil, uma criança, um pai perdendo um filho civil na faixa de Gaza, dam libi, quer dizer, o sangue do meu coração sai. Eu realmente, às vezes, eu tenho vontade de chorar quando eu vejo civis pagando o preço dessa guerra. Mas a grande diferença é que, enquanto que para nós isso é uma tragédia, para o Hamas isso é uma estratégia. Porque a estratégia do Hamas diz o seguinte: vamos nos esconder atrás de civis, porque se escondendo atrás de civis vai acontecer uma das duas hipóteses. O exército israelense é um exército moral, ético, que atua de acordo com todas as normas internacionais, então o exército não vai atacar os terroristas porque estão atrás de civis. E se o exército atacar os terroristas, civis vão morrer, e a morte de civis será utilizada como uma pressão internacional enorme para essa guerra ser acabada o mais rápido possível com o Hamas no poder. E com o Hamas com suas capacidades militares para cometer o próximo 7 de outubro. Então, para o Hamas, se esconder atrás de civis e a morte de civis é o win-win situation. Ou o ataque não será concretizado pelo exército israelense, ou os civis morrerão, e quanto mais civis morrerem para o Hamas é melhor, e terá uma pressão internacional para essa guerra ser acabada o mais rápido possível. Então, quando as pessoas falam em genocídio na faixa de Gaza e falam atuação desproporcional do exército e morte de civis, sem citar o grande responsável pela destruição na faixa de Gaza, que é o que começou essa guerra no 7 de outubro e o que utiliza os civis como escudos humanos, que é o Hamas, os terroristas do Hamas, eles estão nos túneis subterrâneos, vendo isso pela televisão, estão rindo e batendo palma. Porque essa é exatamente a estratégia do Hamas. Obrigado, Rafael. Obrigado, Vilela. Foi um prazer. E muito obrigado por dar a oportunidade de passar os fatos. Eu acho que é muito importante.
poder ajudar as pessoas que querem entender as verdades, poderem receber essas informações. Se você me permite, Claro. fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos sobre a relação entre o conhecimento sobre o conflito em Israel e o apoio ou desapoio a Israel. E o resultado foi muito interessante. Ele diz que 2/3 das pessoas que têm um conhecimento sobre o conflito apoiam Israel. E 2/3 das pessoas que não têm conhecimento sobre o que acontece em Israel apoiam o Hamas. Isso mostra a necessidade de poder passar as informações às pessoas, de poder entender as verdades sobre o conflito aqui na região e não serem reféns das mentiras do Hamas. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Vilela. Bom dia, sou Luiz Hart. Foi sequestrado no dia 7 de outubro no kibbutz Nir Yitzhak e foi levado